Bom, queria fazer um rápido comentário internacional, não tanto pela importância do tema internacional, mas pela relação que isso tem com o que está acontecendo no Brasil. No México, nesse momento aqui, nós temos uma crise política, que é uma crise política bem interessante, né? O presidente da República do México, um esquerdista muito moderado, né, López Obrador, ele está enfrentando uma crise, ele está se confrontando com as autoridades eleitorais do país, né? Quer dizer, é um panorama totalmente distinto daquilo que se criou no Brasil, que é uma coisa muito problemática, que é que, através de medidas autoritárias e de atos de força, o STF e o TSE, né, conseguiram impor uma mentalidade, apoiados pela esquerda, de que eleições não podem ser questionadas, o que é uma coisa bizarra, né, totalmente fora da normalidade de qualquer tipo de processo político, né. No México, né, o presidente da República está questionando várias eleições, a eleição que ele perdeu, presidencial, a eleição que ele teve agora de meio de mandato, onde ele foi mal, ele está questionando tudo isso daí. E mais, ele está propondo uma modificação no funcionamento das instituições eleitorais do país dele. É importante assinalar isso porque o Brasil vive aí uma hipnose, né? Graças à política totalmente equivocada da esquerda que, ao invés de combater o Bolsonaro como deveria, né, se dispõe a botar aí uma série de restrições aos direitos democráticos, né, dos bolsonaristas, mas inevitavelmente de toda a população, né? Mas não é só isso, né? A notícia na Folha de São Paulo ela é apresentada assim, que o atual presidente da República está tendo uma conduta autoritária, né? Isso daí leva, né, isso aí nos indica que nós estamos diante de uma situação em que cada vez mais, né, o protesto político contra as instituições do regime capitalista, do regime burguês, do regime patronal, vai se transformando num tabu. Isso daí partiu dos Estados Unidos, né, cujo regime é profundamente antidemocrático, e foi copiado de maneira servil aqui no Brasil. Supostamente tudo isso seria para deter a extrema-direita, mas o fato é que vai se transformando, né, numa política geral. O que chama a atenção é o seguinte: por que a conduta do presidente da República do México de protestar contra as eleições mexicanas, que vamos falar o que é bem verdade, né, não merecem lá grande crédito? Seria uma política autoritária. Já, por acaso, o López Obrador é bolsonarista? É uma ameaça de extrema-direita? Qual que é o problema dele? Então nós já estamos vendo aqui que, na realidade, há a tentativa de impor isso como uma política geral. Ninguém pode protestar. Você não pode protestar contra as eleições. No Brasil, criou-se aí a ideia de que você não pode, entre aspas, atacar as instituições democráticas, o que é um absurdo, porque as instituições, elas são objeto de escrutínio público, de crítica, de contestação, né? Nada está acima da crítica pública. Então, nós colocamos isso daqui para chamar a atenção para um problema que vai muito além de simplesmente uma luta contra o bolsonarismo, sendo que isso daí, conforme a gente viu, né, não é uma verdadeira luta contra o bolsonarismo. Durante a eleição, né, o ferocíssimo Alexandre de Moraes simplesmente lavou as mãos diante da conduta
dos bolsonaristas e de outros, né, que ele havia condenado como sendo absolutamente inaceitável na eleição, né? Ele falou um negócio, uma coisa, né, se comprometeu com uma coisa que era absurdo, que era o seguinte, que se a pessoa começasse com as chamadas fake news, as pessoas seriam presas. O que menos se viu na eleição foram notícias verdadeiras, né? A mentira correu solta e não foi ninguém preso. Então, tudo isso é uma farsa e, no final das contas, o resultado que vai sobrar aqui é o resultado da cassação, né, dos direitos políticos da população. Bom, vou juntar isso aqui com um dos temas dessa semana, que é a conduta do Alexandre de Moraes em relação ao Partido Liberal, Partido Bolsonaro, né? O Partido Bolsonaro entrou com um processo contestando, aí, pedindo anulação de uma quantidade enorme de urnas na eleição, um processo um tanto quanto absurdo da parte deles, no que diz respeito aos fundamentos do processo, mas, né, até a semana passada, né, todo mundo achava que você tem o direito de abrir um processo quando você se sente, como é que se diz, injustiçado em alguma coisa. O processo não precisa ser certo, né? Tá aí a justiça para decidir se você está certo ou não. O processo pode ser uma besteira total. É um direito da pessoa abrir um processo besta. Sei lá, o cidadão cai de uma árvore em frente ao estúdio da Rede Globo e vai processar a Rede Globo porque ele ficou machucado. É um processo, num certo sentido, idiota. Mas não é crime fazer isso daí. O juiz olha e fala, olha, meu amigo, não tem o menor cabimento, né, você reivindicar uma coisa dessa. Isso acontece em todas as áreas da vida social. Já uma coisa que chamou a atenção é que, a partir da decisão do Alexandre de Moraes, que multou, decretou lá sumariamente que era litigância de má-fé, e multou o partido em 22 milhões, né, todo mundo já começou a defender que, de fato, não se pode abrir um processo como esse, você não pode questionar o resultado da eleição, isso é um questionamento da democracia e tudo mais, o que vai criando um clima extremamente reacionário e direitista. A pretexto de combater a extrema-direita, né, eu, por exemplo, não estou vendo qual é o grande perigo de um partido entrar lá e falar, eu quero que a eleição seja anulada por esse motivo A, B ou C. Tudo que o juiz tem que fazer é dizer o seguinte, na medida em que você não apresentou nada de concreto, né, ouvido a sua reclamação, a sua queixa, né, declaro que isso aí é improcedente e pronto, ponto final. Era o que o juiz tinha que fazer, mas não, ele, para frisar o fato de que você não pode entrar com determinado tipo de processo, ele tomou uma atitude drástica. E aí aparecem, né, aqueles advogados do PSDB e aqueles advogados e alguns direitistas do PT e da esquerda para falar que não, está tudo muito bem e tal, isso é uma defesa da democracia e tudo mais. Não, não é uma defesa da democracia, isso é um ataque, né? É um atentado contra a democracia, porque os partidos têm o direito de apresentar suas petições ao TSE, né? A litigância de má-fé é uma cláusula do Código Brasileiro que dá lugar a muito mal-entendido, porque ela está aí justamente para causar problema, né? Quer dizer, por que alguém incluiu a ideia de litigância de má-fé? É uma tentativa de restringir o direito do cidadão de entrar com processo. Quer dizer, você entra com processo e aí você pode ser penalizado por ter entrado com um processo. Isso aí é uma coisa antidemocrática. A própria ideia é uma coisa antidemocrática. Se você entra com um processo que é improcedente, você não vai ganhar o processo. O que pode acontecer, se for um processo de natureza civil, né, um processo sobre propriedade, etc. e tal, contra uma outra pessoa
física, né, ou jurídica, não contra o Estado, é que você, por ter feito um processo relativamente sem nenhum fundamento, você acaba pagando as custas do processo. Né? Mas a ideia de que você seja multado em 22 milhões de reais por ter aberto um processo é absurda. Sem falar que, né, foi destacado por vários juristas, que a litigância de má-fé não cabe nesse caso, né? Nem mesmo nesse caso cabe a litigância de má-fé. Né? Logicamente que quando a gente se pronuncia contra isso, aparecem os antifascistas de brinquedo, né? Que a gente poderia dizer que são antifascistas do parquinho de diversões, para defender essas arbitrariedades como sendo uma grande saga, né? Uma grande epopeia de luta contra o fascismo. Isso aí não tem nada de luta contra o fascismo. Isso aí é simplesmente um reforço do autoritarismo já natural do Estado brasileiro, que é antidemocrático. Sempre é de se destacar que nós estamos diante de instituições que não são efetivamente democráticas. E está se transformando num crime você questionar, né, a qualidade política dessas instituições. É uma coisa muito problemática. Então, isso coloca uma série de problemas que nós vamos ter que enfrentar logo mais adiante, porque a cada medida, né, do senhor Alexandre de Moraes e do STF, os direitos democráticos ficam cada vez mais diminuídos. Eles já não são grande coisa de um ponto de vista geral, né? Porque, no final das contas, na aplicação da lei, uma boa parte da população não consegue valer os seus direitos de jeito nenhum. A maioria dos juízes são uma corja reacionária da pior espécie, né, como nós já vimos, e eles aplicam a lei ao seu bel prazer. Com os desmandos, né, provocados pela burguesia no terreno judiciário desde o processo do mensalão para cá, esses direitos democráticos ficaram profundamente abalados, né? E, infelizmente, a esquerda não se posiciona. A maioria das pessoas que vêm, por exemplo, nas redes sociais ou na imprensa, se posiciona a favor do Alexandre de Moraes, a maioria dessas pessoas não efetivamente, não tem nenhuma relação com a esquerda, né? Nós estamos assistindo aqui um problema que é muito grave, que é provocado pelo PT, pela política do PT, que é que uma quantidade de direitistas está sendo aí traficado para a opinião pública, para os trabalhadores, para os militantes de esquerda, como sendo gente de esquerda, democratas e tudo mais. E isso daí é absolutamente falso, né? É o efeito negativo, e muito negativo, da política de frente ampla. Reabilitaram aí o cidadão lá do PSDB, né, o Alckmin, reabilitaram um monte de gente, né? Essa semana, por exemplo, eu vi muita gente falando que o Frota deveria estar no governo do Lula, devia ser ministro do Lula. Tudo bem, né? E aí você nota que generalizou-se uma ideia que é o seguinte: essas pessoas, elas se redimiram, né? Elas se redimiram por quê? Porque no apagar das luzes da campanha eleitoral eles foram lá e deram uma ou duas declarações a favor do Lula, que era para que servia essa declaração? Para o Lula ganhar a eleição? Não, porque se Frota falar a favor do Lula ou falar contra, não vira nada, né? Acho que nem o voto da família dele ele vira. Mas, enfim, né, serviu para que ele se redimisse aos olhos de pessoas que estão dispostas a aceitar qualquer coisa. Essa é uma política absurda, criticável, né? E a gente tem que deixar absolutamente claro que não é possível, né, você
ter uma política dessa natureza, que é apresentar elementos que são direitistas, que são golpistas, que são profundamente contra, né, tudo que o povo brasileiro reivindica, que são contra todo tipo de direito democrático real, apresentar essas pessoas como amigos do povo. É uma política totalmente absurda, totalmente sem pé nem cabeça e altamente prejudicial, né? Então, nós temos que colocar essa conta aí temos que colocar esse prejuízo aí na conta do PT, né?